apresentações de grupos parlamentares, não? Não? Podem, portanto, juntar-se-ão. Ora, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, à nossa audiência que prevê ouvir a APR, Associação Portuguesa de Turismo Residencial e Resorts, e da PAIR, Portuguesa Association of Immigration, Investments and Relations. Acho que é assim. Relocation. Muito bem. Eu queria informar, antes de mais, que temos presentes em sala os grupos parlamentares do Partido Socialista e o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Porventura, mais alguns grupos parlamentares se juntarão no decurso dos nossos trabalhos. Queria também dar as boas-vindas, dizer que é um gosto receber ambas as entidades e também dizer que, por uma questão de eficiência dos nossos trabalhos, que a agenda, como compreenderão nos dias que correm, como é público, está muito sobrecarregada com todas as mais diversas matérias, incluindo aquela que vos traz aqui hoje. E como os temas são relativamente semelhantes, entendemos por bem, por uma questão de eficiência, juntar as duas entidades. Naturalmente que isto não prejudica nada de que têm para nos expor, nem prejudica nada daquilo que seguramente os grupos parlamentares terão para vos dizer. E eu queria também informar que temos uma grelha de tempos para esta audiência e, sim, vamos ter que ser rigorosos. Aí eu não posso evitar, porque nós às 15 horas temos plenário e logo de seguida temos também a Comissão de Inquérito à gestão da TAP, pelo que a agenda nos obriga, de facto, a sermos muito rigorosos na gestão do tempo. O tempo prevê que cada uma das entidades tenha 10 minutos para uma intervenção inicial, portanto, 10 minutos para uma entidade, 10 minutos para outra entidade. Caberão depois 3 minutos a cada grupo parlamentar para colocarem as questões que assim forem entendidas e depois mais 10 minutos a cada uma das entidades para responder às questões colocadas e para eventualmente acrescentarem mais alguma questão. Naturalmente são 10 minutos a cada entidade e não 10 minutos a dividir pelas duas entidades. Dentro dos 10 minutos que cabem a cada uma das entidades, poderão dividi-los entre vós, se assim entenderem. Sei também que enviaram apresentações que vão passar na projeção. Julgo que já terão o comando para poder mudar os slides. Estas mesmas apresentações foram também distribuídas pelos grupos parlamentares para ajudar aos trabalhos de hoje. Dito isto, vamos então começar pela, eu não sei, pela PAIR, que foi o primeiro pedido a dar entrada, não é? E tem a apresentação. Pois a ordem é por ordem de entrada dos pedidos de audiência e o primeiro pedido foi da PAIR, que até já tem de facto ali a projeção, pelo que vamos começar pela PAIR. Faz favor, 10 minutos. O tempo conta ali para ajudar naquele cronómetro. E já quando usarem a palavra, agradeço que liguem o microfone, que se liga aqui, porque naturalmente os nossos trabalhos estão a ser gravados. Muito bem, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas, muito obrigada, antes de mais, por permitirem estar aqui hoje para representar o setor, a voz do setor que defendemos, que é de imigração, de investimento e de relocation, bem como a voz dos membros da associação, que são não só profissionais, mas também investidores e empreendedores nacionais e internacionais. Estamos hoje aqui porque compreendemos o que levou a esta proposta legislativa. Estamos também de acordo com a necessidade de alterar a política subjacente ao segmento das autorizações de residência, portanto, aos ARIs. Queremos, todavia, que é importante que seja ouvida a contribuição do setor, na medida em que lidamos diretamente com os problemas do dia-a-dia, com a aplicação da lei, com as entidades que estão envolvidas. Nesse sentido, a nossa exposição hoje vai ser bastante objetiva e o que pretendemos é que a mesma siga duas linhas que têm as seguintes ideias fundamentais. A preocupação com a imagem externa de Portugal, não só pelo facto de isto ser um regime que está em vigor há 10 anos e, portanto, criou expectativas, criou direitos. Há aqui uma componente das empresas portuguesas que desenvolveram e estão a implementar projetos e fizeram contratações com base na existência deste programa.
a imagem externa na perspectiva dos investidores que acreditaram numa estabilidade legislativa e, por outro lado, ver aqui a natureza das ARIs, não necessariamente como a ARI, mas a natureza que ela criou numa perspectiva de vir a trazer um novo canal de financiamento às empresas portuguesas, na perspectiva que, ignorando os benefícios que ela veio trazer, pode haver aqui uma perda de competitividade e de atratividade do país. Não só pelo facto de elas também indiretamente permitirem o chegar do turismo a zonas com menos exposição internacional, mas também o desenvolvimento de novos projetos e o financiamento mais direto de empresas e de forma mais simplificada. Nesse sentido, e para mostrar aqui qual é, de forma mais detalhada, o nosso contributo, passava a palavra ao meu colega Rui. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde e obrigado por nos terem recebido. Ora bem, uma breve introdução. Portanto, como a Sara disse bem, explorar alternativas relativamente a este programa de maneira a manter o fluxo de investimento que se tem verificado, cerca de 650 milhões de euros anuais diretos nos investimentos que são feitos pelos investidores, fora todos os impostos que este programa gera. Atualmente, com aquilo que foi aprovado no dia 19 de maio, portanto, enfim, estamos numa situação algo complexa. Existem alguns riscos, dado o texto legislativo que foi proposto, designadamente a não adequação do novo visto às realidades pré-existentes e, bem assim, a possibilidade de haver uma retroatividade que gostaríamos de ver afastada, sob pena de haver, eventualmente, uma litigiosidade por parte dos investidores contra o Estado português, que é a todo o nível de evitar. Neste slide temos uma série de informações detalhadas que poderão ver de forma mais calma após a reunião, onde explicamos exatamente o que é que entendemos pela adequação técnico-jurídica, quais é que são as sugestões e aquilo que nós achamos que seria útil, que era a existência de um período transitório, de maneira a que ficasse adequado, quer para os investidores individuais, quer também, sobretudo, para as empresas portuguesas e outros investidores que, ao abrigo da existência de uma lei aprovada e em vigor só há 1 ano e 2 meses, fizeram um conjunto de investimentos e, se houver um fim abrupto dos vistos gold, o que irá acontecer, como consequência direta desse encerramento, que é o ponto 3 da nossa apresentação, é de facto a perda de postos de trabalho, uma hecatombe no setor da construção, que é algo que não se pretende. Por outro lado, uma ofensa direta ao turismo. Veja-se, por exemplo, a notícia publicada esta semana no Diário de Notícias, que diz que só ao nível do turismo estamos a perder já com esta decisão 4,8 mil milhões de euros de investimentos que não se vão fazer e ficaram em stand-by a criação de 2.100 postos de trabalho nestas entidades turísticas. Portanto, temos aqui perda de postos de trabalho, quebra de confiança em Portugal por parte dos investidores estrangeiros, quer individuais, quer os investidores institucionais. Isto tem a ver muito com uma volatilidade enorme do quadro legal, porque nós tínhamos a nova lei em vigor há cerca de 1 ano, ainda nem sequer temos dados estatísticos que nos permitam avaliar qual é que vai ser o impacto efetivo, porque o CEF tem dados de 2022, mas para terem uma ideia, em 2022 nós estamos a fazer dados biométricos de clientes que investiram em 2021, onde ainda era possível fazer aquisição de imobiliário residencial em Lisboa e Porto. Hoje em dia já não faz sentido e não se consegue. Para além disso, perdemos uma oportunidade de renovar o interior e perdemos também uma oportunidade, se cortarmos o regime tal como está previsto, perdemos aqui uma oportunidade, parece-nos a nós, de diminuir as assimetrias regionais que hoje se fazem sentir. Alternativas de investimento, de uma forma prática, que poderiam ser pensadas. Ok, acabar os vistos gold com o nome que têm, dar um período transitório, mas aproveitar este fluxo financeiro que se faz sentir de uma outra forma. Por exemplo, através de o visto só ser aplicável a zonas turísticas e não residenciais, ou então a zonas do interior onde haja necessidade de se fazer um melhoramento do parque habitacional. Recordemos todos aqui como é que era Lisboa há 10, 12 anos atrás, na Baixa, com prédios a cair, e o que é hoje. Não podemos querer ter turismo sem ter investimento. E o investimento só é feito se houver segurança e se houver investidores.
este pacote legislativo afasta um bocadinho os investidores. O investimento também pode ser ao nível da reabilitação urbana e aqui um ponto importante que eu acho que seria, se calhar, de pensar pelos diferentes grupos parlamentares. Habitação social e arrendamento acessível. Por que não? Nós sabemos que os investidores o que procuram são, efetivamente, as autorizações de residência, não sendo para eles demasiadamente importante o yield que aproveitam no seu investimento. Portanto, acredito que 80% a 90% dos investidores não veriam com maus olhos se, em vez de terem que investir num determinado setor de habitação ou num bem que lhes traga algum rendimento, pudessem investir diretamente naquilo que o Estado hoje quer promover, que é a habitação social e o arrendamento acessível. Ou então a criação de uma nova categoria de vistos, de cariz social, onde os investimentos teriam obrigatoriamente uma parte aplicada ao arrendamento acessível, à habitação social, às residências séniores, que é uma coisa que existe uma falta muito grande em Portugal, ou até às residências para estudantes com custos que sejam controlados, de maneira a que não haja um problema para o utilizador em pagar e que permita aos estudantes fazerem o seu percurso académico com um grau de desenvolvimento muito bom e com uma habitação condigna. O mesmo raciocínio para ser aplicado à habitação social. Depois, existe aqui a hipótese de estabelecermos limites regionais, ou seja, permitir que este novo visto fosse apenas para o interior e as regiões autónomas, ou no centro, e não ficasse nos grandes centros urbanos, porque aí, eventualmente, já não haverá necessidade, e criar uma taxa adicional por cada visto, X% seriam aplicados obrigatoriamente para uma vertente de arrendamento social, habitação de custos controlados, etc. Eu penso que seria uma forma de não suportarmos todo o custo via PRR e podermos utilizar estes 650 milhões que, de outra forma, vão terminar de um dia para o outro também, podendo ainda gerar uma litigiosidade com valores superiores aos 7 mil milhões de euros, que a todo o custo seria de evitar. Como considerações finais, e para terminar, e passo depois à doutora Sara, é importante que o sistema mude, é importante que o sistema sofra adaptações, como tudo na vida, sim, nada é perfeito, as coisas evoluem e os sistemas também devem evoluir. Em 2012 a necessidade era, de facto, fazermos progredir um setor que estava moribundo. Hoje em dia as necessidades do país são outras. Portanto, por que não utilizar este sistema que já sabemos como é que funciona e utilizarmos a verba que ele consegue gerar na aplicação e em temas que são importantíssimos para a economia portuguesa. Depois, apostar numa transparência e num controle muito grande das aplicações de vistos gold. Fala-se muitas vezes de não haver uma ligação ao território português. Se nós tivermos em investimento social, essa ligação existe por natureza, e depois um equilíbrio entre o investimento e o impacto social do mesmo. Será importante aqui referir que é importante que as ilhas participem e a interioridade, de maneira a não termos um país a duas velocidades. Não queremos, contudo, que isto seja uma solução para todos os problemas que o país tem, mas pode ser uma ajuda que, de outra forma, é deitada fora. Enfim, achamos que deve haver um período transitório, deve ainda constar do diploma a não retroatividade do sistema atual e criar um visto empreendedor social podia ser uma das soluções. Sara. Obrigada. Para terminar, deixar aqui só o foco no que nós já conseguimos ver dos gráficos disponíveis, ou seja, uma redução do investimento habitacional assim que foram legisladas e disponibilizadas as novas opções de investimento, sejam corporativas, sejam de caráter cultural, etc. Ou seja, há um interesse por parte do investimento estrangeiro em manter investimento em Portugal, há uma facilidade em redirecionar para outras áreas que sejam relevantes e com necessidades específicas, e é uma ferramenta que, embora não tenham sido divulgados estudos governamentais sobre a mesma, os privados reuniram dados e que permite demonstrar que tem utilidade às empresas, tem utilidade às famílias e permite o investimento produtivo em áreas e setores que têm essas necessidades específicas. Obrigada. Muito obrigado pela exposição, pelo cumprimento do tempo. Informo que se juntou a nós o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, e informo, porque o devia ter feito logo no início, que a PAIR está representada pela Sara Sousa Rebolo, sua Presidente, Vanessa Rodrigues Lima, Vice-Presidente, e Rui Assis Passos, Advogado.
A APR está representada por João Madeira, vogal do Conselho Diretivo, Pedro Fontainhas, diretor executivo, e Renata Leal, secretária-geral. Dou então a palavra à APR, eu não sei a quem. Será a mim, Pedro Fontainhas, Muito bem. diretor executivo. Faz favor, Sr. Diretor Executivo, até 10 minutos, o tempo conta ali no mesmo cronómetro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado por nos receberem. Onde é que eu mudo os slides? Obrigado. Ok. Os estabelecimentos hoteleiros, hotéis e apart-hotéis, os apartamentos turísticos e aldeamentos turísticos construídos, promovidos e explorados pelo setor que representamos não são habitação. São, sim, o centro de uma oferta turística integrada que não serve, nem legalmente poderia servir, para as famílias viverem o seu cotidiano. Se calhar podes-me passar o slide aqui. Portanto, terminar as autorizações de residência para atividades de investimento nesta oferta turística em nada afetaria o problema da escassez e dos preços da habitação que se vive em Portugal e com o qual estamos totalmente solidários. Mas prejudicaria muito as zonas do país que mais dependem do turismo e do investimento na criação e na reabilitação do produto turístico. O interior norte e centro de Portugal, o oeste, Alentejo, Algarve e Madeira são zonas com realidades bem diferentes das de Lisboa, do Porto e dos centros urbanos em geral. São zonas do interior e zonas turísticas como estas que estão a receber investimentos de centenas de milhões de euros em produto turístico. Esses investimentos fomentam o desenvolvimento das economias locais, a criação de novos produtos e serviços, a criação de empregos e a fixação de novos residentes. No universo dos nossos associados, estimamos que foram atribuídas 3.200 ARI, autorizações de residência para atividades de investimento, 3.200 até ao final de 2022, que se destinaram ao investimento em atividades turísticas. Isto é, 30% do total das ARIs atribuídas para investimento em imobiliário. Considerando uma média de 400 mil euros por cada unidade, estão aqui 1,28 mil milhões de euros de investimento direto. Para 2023, a nossa estimativa, calculada antes do anúncio do pacote Mais Habitação, a 16 de fevereiro, era que o peso do investimento em unidades turísticas subisse para 44% do total das atribuições. O anúncio impreciso e abrangente do fim das ARIs para todas as formas de investimento, sem explicitamente preservar o investimento produtivo e criador de empregos em turismo, está a destruir o trabalho realizado de forma coletiva ao longo de muitos anos para atrair capital para Portugal. Os investidores alarmaram-se com a notícia, instalou-se a confusão e muitos perderam a confiança para investir em Portugal. Logo na semana seguinte ao anúncio do fim abrupto das ARIs, associados da APR suspenderam investimentos de mais de 600 milhões de euros que iam criar 1.000 postos de trabalho. E no final de abril, este valor já tinha subido para 800 milhões de euros. As razões apresentadas pelo Governo para terminar indiscriminadamente todas as vertentes do regime das ARIs assentam em algumas crenças e algumas confusões também. Não são as ARIs, com o seu peso diminuto no mercado, nem os estrangeiros que influenciam os preços da habitação. São, sim, fatores como a escassez da oferta, a subida acentuada dos preços da construção, as demoras recorde na atribuição de licenças e a pesadíssima carga fiscal que continuamos a ter na construção e na aquisição de imóveis. Não é verdade que o regime das ARI sirva de cobertura a branqueamento de capitais. As transações de aquisição de imóveis por não residentes pela via do regime de ARI são feitas através de contas em bancos portugueses devidamente escrutinadas pelas entidades supervisoras. Ao contrário do que se diz na opinião pública, a posição oficial da Comissão Europeia não é contra
as autorizações de residência. Só nos países da União existem 54 programas de autorização de residência para investidores. O programa português não atribui cidadania nem qualquer vantagem na atribuição de cidadania. Aquilo que em Portugal se chama um visto gold é uma mera autorização temporária de residência que nada tem a ver com os vistos gold de países que vendiam passaportes a quem os pagasse. O nome é o mesmo, o instrumento é outro, completamente diferente. O próprio Comissário Europeu para a Justiça, Didier Reynders, alimenta inadvertidamente a confusão ao dizer, muito recentemente, ao Diário de Notícias, passo a citar, há questões a resolver sobre a atribuição de nacionalidade portuguesa e a atribuição de vistos gold aos russos. Fim de citação. Insistimos, a lei da nacionalidade nada tem a ver com o regime das ARIs. Portugal não tem, nem nunca teve, mecanismos de atribuição de passaportes por investimentos, nem a russos, nem a quaisquer outros estrangeiros. Os vistos gold portugueses não são os vistos gold a que se refere o Sr. Comissário Europeu para a Justiça. Até 2022, as 3.200 ARI destinadas a investimento em empreendimentos turísticos criaram 1.270 postos de trabalho diretos e mais 1.520 indiretos na gestão e na exploração desses mesmos empreendimentos. Os investimentos em projetos turísticos cancelados após o anúncio do fim das ARIs, no valor de 600 milhões de euros, iriam criar 1.570 postos de trabalho adicionais, diretos e indiretos, em zonas turísticas ou do interior. No final de abril, os investimentos suspensos ou cancelados atingiram os 800 milhões de euros, com previsível perda de 2.090 postos de trabalho entre diretos e indiretos. Assim, propomos um conjunto de afinações que contribuem para continuar a resolver os problemas das habitações dos portugueses, sem, no entanto, retirar às regiões turísticas o investimento em produto turístico de que dependem para o seu desenvolvimento e convergência. A primeira proposta que fazemos é de criar um período de estudo e reflexão de pelo menos 6 meses para se realizarem estudos independentes sobre o impacto das alterações legislativas. Depois de tomadas as decisões, criar mais outro período durante o qual os investidores e o mercado se possam adaptar e decidir com tempo sobre os seus planos de investimentos em Portugal. Temos agora a oportunidade de rever os montantes mínimos para a atribuição das ARIs, estudando previamente as condições nos países nossos principais concorrentes, como os Estados Unidos, com o visto EB5, a Espanha, Turquia, Grécia, entre vários outros, para que, com esse aumento, ou com essa revisão em alta, supõe-se, ainda fiquemos e sejamos competitivos no plano internacional. Propomos ainda criar uma contribuição especial aplicável à aquisição de imobiliário não residencial por contrapartida de ARI, que, por exemplo, consigne os respectivos rendimentos ao financiamento de programas de habitação acessível e social. Outras medidas que propomos e que não têm diretamente a ver com os nossos interesses específicos ou o interesse específico do nosso setor, mas que acreditamos que contribuirão para o crescimento rápido do parque habitacional nacional, são a criação de um tipo de ARI destinado à construção de imóveis para arrendamento acessível e tornar aplicáveis para efeitos de ARI unidades de participação em fundos para arrendamento habitacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também pela exposição e pelo cumprimento do tempo. Vamos dar agora início à ronda destinada às intervenções dos grupos parlamentares. Acaba-se de juntar a nós também o grupo parlamentar do Chega, na pessoa do Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos iniciar pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Mendes, pela informação que tenho, até 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da APR e da PAIR. Obrigado por terem vindo. Caras e caros colegas, como sabem, a discussão na generalidade dos projetos relacionados com a habitação, que direta ou indiretamente podem afetar quer o alojamento local, quer as ARIs, já foi concluído.
Neste momento está tudo na especialidade, está tudo nesta comissão. Temos, neste momento, 13 projetos de lei e 4 projetos de resolução que estarão a debate e para alterações até dia 16, salvo erro, e depois para votação até meados de julho. Portanto, este processo é para ser concluído nesta legislatura. Os projetos de lei, sobretudo, são os do Governo, que conhecem, do PSD, do PAN, Chega, a Iniciativa Liberal e Livre. Os projetos de resolução são 4, PCP, Iniciativa Liberal, Livre e PSD. Também, como é do vosso conhecimento, e como já referiram, Portugal necessitou e continua a necessitar de muito investimento externo. Aliás, quem esteve recentemente em 2 eventos da Associação Empresarial, ou da Confederação e da Associação Empresarial do Minho, este é um tema recorrente. Portugal continua a precisar de muito investimento externo se quer crescer acima de 2%. Todos sabemos o contributo que os vistos de gold deram para a atração de capital externo, que foi depois aplicado nas várias áreas, uma delas ligada ao turismo. Neste primeiro trimestre de 2023, fruto destas alterações ou destas notícias que deixaram algum pânico em termos no mercado externo, já se registra uma redução do investimento externo e, portanto, o grupo parlamentar do PSD comunga das vossas preocupações. Em fase de discussão, debate e propostas de alteração na especialidade, faremos o nosso trabalho. Agora, como é óbvio, nós estamos em minoria, existe uma maioria parlamentar, liderada por Partido Socialista e o Governo, que espero que sejam receptivos a algumas propostas vossas. Nomeadamente, nós constamos que aquilo que já sabíamos, grande parte dos investimentos são no interior, não são em Lisboa nem no centro do Porto. A listagem dos investimentos está disponível e também as vossas propostas para revisitarmos a proposta de lei do Governo e efetuarmos aí algumas alterações. Eu acho que são bem-vindas as vossas orientações, nomeadamente a rever a lei dos vistos de gold do TUCUR, per si, mas sobretudo as orientações que propõem para a canalização desse investimento externo para as áreas, quer da habitação a custos acessíveis, quer da área social. E, portanto, da parte do PSD, nós acompanhamos as vossas preocupações. Creio que do Partido Socialista também existem alguns senhores e senhores deputados que também são sensíveis, mas, como é óbvio, o Governo, às vezes, é quem mais ordena. Nós vamos aguardar serenamente que sejam receptivos a algumas propostas de alteração que venham a ser apresentadas na fase de debate, discussão e votação. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Jorge Botelho. Faz favor, 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar os representantes da APR e da PAIR, das duas associações, Dr. João Madeira, Pedro Fontainhas, Renata Leal e a Sara Sousa Rebelo, a Vanessa Rodrigues e o Rui Assis Passos. Agradecer o vosso contributo, isto é, todos vocês tiveram reuniões de alguma forma com os grupos parlamentares e, atendendo à importância do assunto, nós próprios sugerimos que a Comissão de Economia vos pudesse ouvir. Na prática, é um prolongamento para a especialidade numa sessão gravada daquilo que são os vossos contributos. Há 2 notas que eu gostava de dar logo previamente daquilo que ficou prespassado por aqui. Nós do Partido Socialista não rejeitamos a importância que todos estes investimentos têm na economia nacional. Isso era tapar o sol com a peneira, não vale a pena. Nós estamos numa contingência gravíssima, que também vos foi explicado, que é esta contingência, de repente Portugal passou a ser o melhor país do mundo para investir e as casas que estavam disponíveis para arrendamento ou para compra por parte dos portugueses tornou-se uma necessidade premente e daí também um pacote legislativo sobre habitação proposta, porque ela está na especialidade e por isso o sentido que faz estarmos aqui para podermos prolongar um pouco a discussão e, de acordo com o que disse também aqui o meu colega deputado do PSD, podermos de alguma forma ouvir e consubstanciar propostas concretas de potenciais alterações. 2 notas que eu acho que é importante. Na proposta de lei que entrou no Parlamento não está prevista, como saiu na comunicação social, ou penso que foi um primeiro draft, a retroatividade das medidas, não está previsto, isso saiu, e está prevista a garantia de todos os investimentos que já estejam formalizados junto às câmaras para poderem evoluir. O que aqui está em questão é mesmo o futuro, que são a fonte das vossas preocupações, que me parecem muito pertinentes.
Nós ouvimos com muita atenção aquilo que é a distinção entre a distinção mitigada daquilo que é o visto gold, que tem um mau nome na praça, aquilo que são as ARIs, as autorizações de residência para investimento, e depois também um setor que aqui não é aflorado, que tem a ver com o alojamento local, tem um enorme impacto nas comunidades. Eu ouvi com atenção os vossos contributos e eu só tinha uma questão para poderem aprofundar, que é aquilo que designaram por, penso que foi daqui deste lado, mas ali também foi aflorado numa evolução das conclusões sobre aquilo que eu tinha ouvido anteriormente, é ARIs para arrendamento acessível. E eu gostava que nos explicassem se, naquilo que é os contactos pendentes das necessidades de investimento, sentem que os investidores, de alguma forma, vos têm dito algo sobre a adaptabilidade em função das circunstâncias para manter os investimentos. É que nós precisamos mesmo de casa para arrendamento acessível para os portugueses. E esse é que é o ponto de honra que aqui estamos. Isto é, porque tudo o que pudermos fazer, habitação pública, habitação acessível, habitação privada, trazer os privados para construir soluções de habitação de rendas acessíveis que as pessoas possam pagar, eu gostava que se nos pudesse aprofundar em termos do espectro, daquilo que já têm, da adaptabilidade... Sr. Deputado, para terminar. Termino já, Sr. Presidente. Da adaptabilidade em função daquilo que está em discussão dos investidores que vocês contactam, eu gostava que nos pudessem explicar, porque acho que isso faz todo o sentido para a eventual modelação de uma outra medida legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, até 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento especial, agradecendo também terem vindo à APR. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trazem. Ora bem, em relação a isto, para nós é fácil falar, porque nós somos, desde o início, provavelmente os maiores defensores tanto do programa Visa Gold como das autorizações de residência para investimento. É certo e sabido que nós sempre defendemos e vamos continuar a defender, porque consideramos que são medidas que fazem incrementar o negócio no país, fazem desenvolver o país. E só para nós termos uma ideia, os senhores devem saber naturalmente, por vezes o Partido Socialista é que se esquece disto, foi estas autorizações e foi também o programa Visa Gold que permitiram Portugal encaixar em 10 anos 6,4 mil milhões de euros. 6,4 mil milhões. Precisamente o dobro do que nós, portugueses, investimos na TAP, que foi uma loucura. Mas, contrariamente ao que disse agora o deputado Jorge Botelho, que não querem acabar com isto e que não prevê o que está para trás, naturalmente, não há retroatividade da lei. O que está para trás e o que está aprovado tem que ser implementado, tem que ser concretizado. O problema é daqui para a frente. Nós estamos a impedir, mas se fosse só este o problema, era fácil. Nós tivemos o caso de um investidor americano, também na área do turismo e da habitação, que tinha projetado um investimento de 500 milhões de dólares para Portugal. E não o fez porquê? Falta de confiança neste governo, falta de confiança nas instituições e na transparência das instituições portuguesas e, naturalmente, somos todos nós que perdemos com isto. As autorizações de residência para investimento, não só no turismo, mas na habitação, é muito fácil falar. E o Partido Socialista falou aqui com toda a propriedade sobre isto. Mas esquecem-se, é nos debates que nós vamos tendo. E o Partido Socialista sempre disse que não estava disposto a aceitar isto. Que quem tem que determinar a forma como o arrendamento acessível é feito em Portugal é o IRU. É ao Estado que compete investir e é ao Estado que compete construir. Pois o Estado investe mal, o Estado não constrói, o Estado desincentiva o investimento privado, o Estado é o principal responsável, e quando falo Estado digo este Governo Socialista, é o principal responsável por o nosso país estar a desacelerar, estar a desinvestir e estar a cortar as pernas a tudo o que é investimento nacional e internacional. E este pacote mais habitação é mais uma prova de que os sucessivos governos PS estão a atrasar cada vez mais o nosso país. Bem-ajam pela vossa resistência, resiliência, nós estaremos sempre do vosso lado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor, até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da APR e da PAIR, agradecendo desde já a apresentação fantástica que fizeram aqui. Trouxe alguns dados que vão ser importantes para a nossa discussão no grupo de trabalho da habitação, nomeadamente nas alterações em especialidade que queremos fazer na habitação. Nós queremos ser construtivos e partindo o projeto Mais Habitação não é algo fechado, acho que os próprios deputados do Partido Socialista aceitaram isso. Haverá muito trabalho de especialidade nos próximos 2 meses e, tal como foi dito antes, agradecemos muito que houvesse mais pareceres, mais indicações daquilo que consideram que numa perspectiva de compromisso, obviamente nunca nenhum de nós irá ter exatamente aquilo que quer, mas numa perspectiva de compromisso, tendo em conta o esquema mental em que o projeto Mais Habitação foi feito, o que é que pode ser feito para continuarmos a ter este investimento, que é bastante importante. O turismo residencial é uma enorme oportunidade em Portugal. Nós estamos bastante cientes dessa oportunidade. O turismo é um dos setores que, feliz ou infelizmente, está menos dependente daquilo que os políticos fazem e por isso é que tem prosperado tanto, e é bom que os políticos não tenham a capacidade de o destruir. Sobre as questões da área e dos vistos gold, parece-me que todos nós compreendemos que quando as casas têm um valor diferente para portugueses e estrangeiros, isso introduz uma distorção no mercado. Para um português comprar uma casa é apenas comprar uma casa, se para um estrangeiro, para além de estar a comprar casa, está a comprar uma autorização de residência, isso inflaciona de forma artificial o valor dessa casa para o estrangeiro. E no caso dos vistos gold, isso foi bastante visível, que havia pessoas, vocês devem conhecer essa realidade melhor do que eu, que compravam a casa pelo visto, não queriam mais nada, a casa ficava ali parada porque o que lhes interessava verdadeiramente era o visto, e até a certa altura olhamos para dados com o preço das casas, das transações, e havia ali um pico nos 500 mil euros, havia muitas casas a ser vendidas a 500 mil euros, que se calhar valiam menos do que aquilo, mas era para terem acesso a isso. Isso é um problema que a certa altura terá que ser resolvido, precisamente fez sentido há uns anos, quando nós tínhamos um problema que o problema dos preços da habitação era exatamente o oposto, era ser demasiado baixo, haver muito estoque nos bancos, mas hoje isso pode já não fazer sentido e provavelmente, como saberão, estão a falar com o partido que mais apreciará o mercado livre e as livres trocas comerciais. Portanto, apreciaríamos qualquer contributo para mudanças no mais habitação e gostaria de saber também, apresentaram ali dados em relação às vendas a estrangeiros, mas as vendas a estrangeiros não são necessariamente todas ou uma grande parte para compradores que precisem de vistos, porque se os compradores forem dentro da União Europeia deram um valor inferior a esse visto. Portanto, se tiverem, por favor. Vou terminar então. Se tiverem alguns dados em relação às vendas a estrangeiros, a dividir entre aquilo que são residentes na União Europeia e não residentes, seria bom para alimentar as nossas análises. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares. Vamos então dar início ao encerramento desta nossa audiência com 10 minutos a cada uma das entidades. Começa do mesmo modo a PAIR. Não sei a quem dou a palavra. À Sra. Presidente. Sra. Presidente, faz favor. Muito obrigada. Podem partilhar o tempo como entenderem, dentro dos 10 minutos. Muito bem. Abordar aqui 2 temas que foram avançados pelo Grupo Parlamentar do PS. De não ser prevista na nova lei a retroatividade, não está formalmente, é preciso ter atenção ao tema de trazer novos requisitos às renovações de processos que estão em curso. Processos aos quais foi pedido ao investidor um compromisso a 5 anos com base num determinado enquadramento legislativo e também ao facto de agora ser enquadrado o investimento que ele fez e a renovação que vai ser alvo ao abrigo do 89, número 4, que é para empreendedores
e startups, quando muitos investidores têm investimentos imobiliários residenciais, depósitos bancários ou doações culturais, portanto, que não são propriamente projetos de empreendimento, e este é, por exemplo, um dos temas que pode roçar aqui o risco de retroatividade, mas também de uma potencial desadequação técnico-jurídica face aos dois regimes que são diferentes. Pronto. Relativamente também a temas que abordaram dos investimentos em curso, daí a nossa preocupação em ser estabelecido um período transitório, pois investimentos em curso pode ser entendido muito estritamente como aqueles que já estão submetidos ou estão agora a concluir os investimentos, outros serão aqueles que ainda estão à espera de licenciamento das câmaras municipais, aqueles que estão dependentes de consulados que não têm agendamentos nos próximos 4 meses para legalizar a documentação para submeter e, portanto, investimentos em curso é preciso ser aqui um conceito um bocadinho mais terreno do que é que se passa nas entidades, e é para isso que estamos aqui a fazer o nosso contributo. Por fim, aqui no âmbito da participação da iniciativa liberal, dizer na nossa apresentação, nós fazemos a distinção exatamente do número de transações imobiliárias a nível nacional habitacional e podemos concluir que entre o que é feito a nível dos residentes portugueses, residentes não europeus e residentes europeus, os Golden Visa, no limite, seriam até 3% de todas as transações a nível nacional. E não são todas, porque há muitos não europeus que fazem aquisição e não fazem Golden Visa. Mas, de acordo com as estatísticas, cerca de 94% são aquisições imobiliárias por parte de residentes em Portugal e o remanescente por parte de residentes estrangeiros, dividindo-se depois mais ou menos igualmente entre os europeus e os não europeus e que, portanto, aí poderiam estar potencialmente todos os Golden Visa, que não estão, pois se voltarem à nossa apresentação conseguem ver, por exemplo, em 2021 foram cerca de 800 ARIs concedidas e em 2022 também mais ou menos o mesmo número ao nível das ARIs com base em residência, em aquisição de imobiliário. De notar também que a alteração legislativa que vedou a elegibilidade do investimento imobiliário residencial só entrou em vigor em janeiro de 2022, não há dados estatísticos do CEF relativamente ao impacto. Os dados estatísticos que temos e que os nossos gráficos também demonstram da redução do investimento imobiliário residencial já decorre não da alteração legislativa, mas da apresentação de novos tipos de investimento por parte de promotores, por parte de projetos culturais, por parte de empresas, que já foram diversificando assim que o enquadramento legislativo permitiu. Obrigada. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no seguimento da pergunta do Sr. Deputado do PS, cumpre-me a mim explicar um bocadinho isto do arrendamento acessível. Nós fizemos uma proposta de alteração da lei, um articulado, um normativo, exatamente com esta possibilidade, termos um visto de cariz mais social do que propriamente um visto gold, tal qual ele tal qual ele existe hoje. E isto porquê? De acordo com os mais de 10 anos de experiência que todos nós temos nesta área, conseguimos perceber que aquilo que o investidor quer é um visto para ele e para a família, para poder ter uma zona onde se vai poder reformar, um país onde vai poder desenvolver uma atividade mais tarde, ou até poder os filhos poderem estudar na Europa, terem um acesso ao espaço europeu sem as limitações e restrições dos vistos que são concedidos pelos consulados, não havendo da parte dos investidores, e refiro isto com alguma força, não havendo da parte dos investidores uma exigência de yield. Antes de entrar em vigor o normativo que entrou em vigor em 2022, havia muitos investidores que compravam o imóvel e tinha que ser quem o assessorava a dizer que ele o poderia arrendar para ter algum ganho financeiro, porque na prática, na maior parte dos casos, não sabiam sequer que podiam arrendar. Por outro lado, a lei prevê a possibilidade de serem feitos donativos. Foram feitos alguns, não foram feitos muitos, porque de facto a forma como está feita a lei e a operacionalização do donativo é muito complexa de provar e, portanto, acaba por ser muito mais difícil ao investidor de obter o seu visto gold com esse donativo, mas existe a potência. Não só existe a potência, como eu lhe posso dizer que
Se, em vez de termos tido um programa Mais Habitação que tivesse dito abertamente o visto gold terminou, e tivéssemos um programa Habitação que nos tivesse dito qualquer coisa do género, vamos terminar os vistos gold tal como eles existem agora, vamos repensar este projeto de acordo com as necessidades que são aquelas que o país neste momento enfrenta, precisamos de mais habitação para os mais jovens, residências séniores, residências universitárias, o que quiser, haveria da parte dos investidores estrangeiros uma resposta. E eu dou-lhe a justificação de uma forma clara e inequívoca. Em 2022, nós tivemos a entrada em vigor de um regime que permitia a aquisição de imóveis não habitacionais. Todos nós achámos que iria ser um bicho de 7 cabeças, não havia investidores que não quisessem porque a habitação é uma coisa e uma casa que não podem utilizar porque estará permanentemente ao serviço do turismo seria outra, e nós vemos um crescimento que reduziu para menos de 30% o investimento em ativos imobiliários para a habitação fora dos grandes centros urbanos e uma concentração dos investimentos, quer nos fundos de investimento, quer nas habitações não residenciais. E, portanto, não estão a reboque, nem andam à procura do yield, ou seja, daquele rendimento que podem ter. Portanto, se nós apresentarmos aos investidores a hipótese de ter um visto para ele e para a família, com os requisitos que existem atualmente de presença num curto espaço de tempo anual, 7 dias, 14 dias, o que for anualmente, eu estou em crer, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, que se falasse com os meus investidores todos, certamente 80% a 90% diriam sim senhora, não temos problema nenhum. Porque o principal objetivo deles não é um ganho financeiro, é exatamente terem um local seguro para poderem pôr os filhos a estudar, etc. Repare, um brasileiro que venha para Portugal, que queira pôr os seus filhos a estudar em universidades europeias, a única forma que tinha era através do visto gold. Porque a autorização de residência leva imenso tempo e obriga-o a estar cá 183 dias por ano. Enquanto que o visto gold obriga a 7 e permite que o filho, depois de ter essa autorização de residência, possa ter uma educação melhor e mais cuidada. E isto tanto pode ser estudar em Portugal, como estudar em qualquer outro país da União Europeia. Dito isto, também se aplicará àqueles que se pretendem reformar e que não têm problema nenhum em fazer um investimento hoje, para daqui a 10 anos virem para Portugal, serem tributados nas reformas que nós nunca tributaríamos e fazerem a sua atividade normal de, não de turista, mas de cidadão, aqui em Portugal. É importante perceber o seguinte, nós temos um programa que permite residências, não permite cidadanias. Nós temos um programa que tem um alto grau de controle do branqueamento de capitais, porque as transferências têm que ser feitas de forma interbancária. Portanto, temos um regulador, o Banco de Portugal, que emite regras que são verificadas pelas pessoas e pelas instituições. O que acontece com aquilo que está proposto é uma machadada violentíssima naquilo que é a confiança de uma série de investidores que foi ganha ao longo de 12 anos. E essa não é só do investidor particular, porque esse investiu, tem ali a sua casa, ainda tem alguma coisa para ganhar. Estamos a falar também dos investidores institucionais que poderão olhar para Portugal e dizer, enfim, mas que segurança é que eu poderei ter a investir ali se eles há um ano aprovaram uma coisa e um ano depois alteram essa mesma situação, quando o próprio Governo, em novembro, veio votar negativamente ao fim dos vistos gold e depois em fevereiro vem dizer que eles afinal acabam. Percebemos que tenham que sofrer algumas alterações, percebemos que tenha que haver uma adequação ao novo paradigma daquilo que é a sociedade portuguesa e às necessidades, mas deitar fora este fluxo financeiro que entra sem fazermos grande esforço e que gera impostos. Só para ter uma ideia, em termos de IMT, entraram 39 milhões e 700 mil euros, imposto de selo cerca de 5 milhões, IRC 25 milhões, IRS 33 milhões. Isto estamos a falar anualmente. São as receitas. O que significa que se tivermos arrendamento acessível, esse arrendamento acessível gera um rendimento e esse rendimento também não vai todo para o investidor porque ele vai ter que cá deixar o IRS. Porque como é um investimento de natureza imobiliária, de acordo com as convenções para evitar a dupla tributação, a tributação é feita em Portugal à taxa de 28%. Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar à APR. Penso que é novamente o Sr. Diretor Executivo, certo? Não, Sr. Presidente, se me permite, eu passava a palavra ao meu colega João Madeira. Muito bem. Faz favor.
Vogal do Conselho Diretivo, João Madeira, até 10 minutos, partilhando o tempo, se assim entenderem. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. Tentando responder então às questões muito diretamente e começando pelo PS, efetivamente, e complementando aquilo que já foi dito, eu diria que existe hoje claramente uma apetência para este tipo de investimento. Aliás, alguns dos nossos associados já hoje trabalham de uma forma semelhante àquela que nós estamos a propor. Hoje existem empreendimentos que são construídos e depois que são vendidos em compropriedade a vários proprietários. Este mesmo modelo podia ser aplicado de uma forma exatamente da mesma forma, só mudava o uso, para a habitação acessível. Ou seja, é possível que um privado desenvolva o empreendimento, o coloque no arrendamento acessível. Eu diria que aí até algo que poderia ser estudado, quem é que geria esse próprio edificado, até poderia ser o Estado, desde que o Estado garantisse a esses investidores um retorno garantido. Eu diria que qualquer investidor estaria disponível para investir em Portugal, no mercado de arrendamento, tendo como garantia o Estado português. Portanto, eu acho que aqui há claramente oportunidades e acho que não podemos de forma alguma desperdiçar tudo aquilo que foi construído ao longo destes anos e todos os canais que foram criados. Mas agora gostava só também de acrescentar uma questão. Eu, como algumas das pessoas também estão daquele lado, acompanhei este processo desde 2012. E estive ligado a um empreendimento em Troia, fomos dos primeiros locais onde atraímos clientes com estas características. E referir uma coisa, os clientes quando vinham efetivamente, e muitos vêm com este sentido próprio, mais numa lógica de efetivamente terem aqui um plano B, eu chamaria isso, ou seja, ter um local para a sua reforma, para os seus filhos estudarem, mas também no sentido de acontecer algum problema no seu país, e não estamos só a falar de eventualmente dos asiáticos. Hoje já há americanos que pensam assim, ou seja, se existe um problema nos Estados Unidos, eu tenho de ter um refúgio seguro, e Portugal hoje é um refúgio seguro e acho que temos de tirar partido disto. Mas aquilo que eu vos queria transmitir é que quando no início nós começámos a ver os primeiros clientes, nós tínhamos produto a vários preços e, curiosamente, eles começaram a comprar produto turístico. Estamos a falar em Troia, apartamentos turísticos. Foram comprar o mais caro, por simples razão que gostavam efetivamente do local, gostavam do que nós estávamos a propor e não vinham meramente à procura só dos 500 mil euros. Isso acho que é importante referir, que muitas das pessoas podem vir muitas vezes com um objetivo simples de obter uma autorização de residência, mas efetivamente gostam de Portugal e querem cá voltar e querem ficar e querem cá deixar tudo aquilo que já foi aqui falado em termos de investimento. Relativamente às questões colocadas pela Iniciativa Liberal, defendendo aqui um bocadinho o setor, pode ter havido algum momento alguém que se possa ter aproveitado, mas no nosso setor dos empreendimentos turísticos não há claramente diferenciação de preço entre o que é um português, o que é um estrangeiro, o que é um Golden Visa. Para nós os preços são iguais para todas as entidades e para todas as pessoas. Relativamente aos dados que pediu, nós depois poderemos fornecer a nossa apresentação mais concreta, mas dados concretos do INE, em termos de investimento médio entre 2019 e 2022, o INE só publicou, desde 2019 é que publica estes dados, em termos de clientes europeus, da nacional europeia, são 3,6%, e clientes não residentes na União Europeia são 2,4%. Portanto, somando isto aos 6%. Relativamente aos Golden Visa, os Golden Visa representam 0,98% das vendas feitas em Portugal entre 2014 e 2022. É isto que estamos a falar, é menos de 1%. Influencia o mercado, certamente tudo poderia influenciar o mercado, mas não são claramente o ponto de divergência. Portanto, então, num segmento, eu acho que hoje há a capacidade do mercado, consegue se adaptar muito facilmente. É bom esquecer que existem promotores que estão focados no segmento alto, no segmento de luxo, no segmento mais baixo. Temos é que, porventura, criar condições em termos de mercado para aqueles que querem entrar no segmento médio poderem entrar. E isso são outro tipo de medidas, eventualmente mais numa ótica fora deste âmbito, mas numa ótica mais em termos de fiscalidade. Mas quero-vos transmitir, no fundo, esta mensagem. Os investidores querem continuar a vir Portugal. Acho que é um desperdício completo estarmos a dar cabo de um programa. E, como eu disse, eu estive envolvido neste programa desde 2012. Fizemos várias apresentações deste produto nas embaixadas portuguesas, no Qatar, no Dubai, no Extremo Oriente, nos Estados Unidos, no Canadá, e sempre com o apoio dos embaixadores, sempre com o apoio das embaixadas. Portanto, ser um programa que teve realmente esta envolvência de todos os stakeholders, sejam eles privados e públicos, e o Estado em concreto, e agora estarmos, de alguma forma, a desperdiçar isto, e esquecer já agora que quando nós tivemos uma crise grave em 2010, 2012, se houve dois setores que ajudaram a economia a recuperar, foram efetivamente o imobiliário e o turismo. Portanto, é isso que nós estamos aqui no fundo para reclamar, para pedirmos efetivamente que considerem estas nossas propostas. Consideramos que são válidas, estamos todos preocupados com o problema da habitação, nós somos portugueses, temos filhos, temos familiares, mas efetivamente não vamos, desculpem a expressão ser tão direta, não vamos estragar aquilo que está bem feito, para resolver um problema que é efetivo e nós estamos cá para ajudar, mas o que pedimos claramente é que
leiam com atenção as nossas propostas, continuamos disponíveis a colaborar, a vir cá outra vez, às vezes que for necessário, reunimos com todos os grupos parlamentares, podemos voltar a reunir outra vez, podemos fornecer todos os dados que nos pediram. Aliás, deixem-nos colocar uma outra questão. Nós iniciámos as nossas primeiras reuniões com o Governo, quando ainda se falava inicialmente neste programa, e uma das coisas desde logo que sentimos é que estavam a ser tomadas decisões sem dados. Nenhuns, acrescento aquilo que o Pedro me está aqui a dizer. E fomos nós que, ao longo deste tempo, fomos pesquisar, junto dos nossos associados, junto de todas as estatísticas que existem, e pretendemos fornecer dados. Portanto, eu acho que há uma coisa que dizemos em todas as reuniões, podemos discordar das soluções, mas há uma coisa que não podemos discordar, é dos factos e dos dados. E nós os dados já vos apresentámos. Portanto, e achamos que os dados são suficientes para poder tomar as decisões certas que ajudem o país a continuar a crescer, a resolver os problemas da economia, mas a resolver também os nossos problemas e permitir que o turismo continue a crescer, que o investimento no turismo continue a crescer e que o investimento nas regiões do interior, que é onde tem sido hoje canalizado, neste momento continuem a acontecer. Portanto, o que pedimos é a vossa colaboração e, do nosso lado, mostrar total abertura e total disponibilidade para voltar a falar e todos os dados que precisarem, trabalhados, de forma, tudo o que nós podemos arranjar, nós iremos fornecer. Continuamos a achar que este é um bom programa e continuamos a defendê-lo. Obrigado. Muito obrigado. Terminamos assim a nossa audiência. Eu queria agradecer quer à APR, quer à PAIR, os contributos que nos trouxeram. Seguramente que são importantes e que vão ser tidos em conta naquele que é o trabalho que, como já aqui foi dito, agora temos em mãos, que é a discussão, a apreciação de todos estes diplomas, todas estas matérias na especialidade, nesta mesma Comissão Parlamentar, pelo que o tempo das vossas exposições foi um tempo certo, um tempo útil e, naturalmente, as nossas portas, como é a nossa obrigação, continuam abertas para aquilo que nos queiram fazer chegar e para os contributos que queiram dar. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Nós até já. Vamos ter o plenário já a começar. Muito obrigado mais uma vez, está bem? Muito obrigado.